Eu não tô num bom dia, não tive uma boa semana, mas eu não sou o único. Eu acho que muita gente que tá assistindo também tem se sentido desse jeito, né? Meio perdido. Não sei. Só sei que eu prometi pra mim mesmo que eu gravaria 3 vídeos agora nesse mês. E no mínimo 3, né? E preciso continuar. E eu li algo muito interessante que vale a pena ser falado. E o material que eu tenho aqui em mãos hoje é: quando meu pai encontrou o ET fazia, com o ET fazia um dia quente, do escritor, desenhista e Deus vivo, o demônio vivo, Lourenço Mutarelli. A princípio, quando você pega esse material em mãos, você define logo como um quadrinho. Mas à medida que você lê, termina de ler, você pensa: isso é um quadrinho mesmo? E você começa a encaixar essa obra no míriade entre quadrinho, literatura, uma arte plástica viva que fala com você, mesmo que você não entenda muito bem o que ela quer dizer por conta das suas camadas, mas você entende que é uma obra de arte e de fato é, tá bom? Sobre o que fala essa obra. Quando, quando meu pai encontrou o ET fazia um dia quente, tem uma premissa bem simples. Basicamente é um filho contando a história de como o seu pai perdeu a sua esposa, né? Perdeu a mãe dele. E logo depois disso, eles, em uma dessas espécies de retiro, de luto, para esquecer o trauma das coisas, acabam indo para um lugar, para uma fazenda, acho que é do irmão do pai, ou é do irmão do protagonista, não lembro agora direito. E lá o pai acaba, acho que é o irmão do pai mesmo, no caso o tio de quem conta a história. E aí ele acaba se perdendo, seguindo uma luz no céu, e o resto é história. O resto é história porque de fato não é contado o que aconteceu nesse evento. Afinal, as perspectivas que a gente está encarando aqui são todas as do filho. E por que é difícil classificar essa obra aqui bem como um quadrinho? O quadrinho é pintado todo em acrílico, com uma arte e expressões impressa em tela. E à medida que os quadros vão, às vezes tem uns quadros que não tem nada, saca? E à medida que os quadros vão passando, você vai ter retratos e fotos de momentos e de pessoas que não representam uma linearidade que condiz com a narrativa mostrada. Aqui mesmo a gente vê uma clara homenagem, né, ao escritor William S. Burroughs, que vai dar as caras aqui em breve, talvez esse mês, não sei. E em alguns outros momentos nós temos umas pinturas vivas de cor que a gente não sabe muito bem o que elas significam, mas em um certo nível íntimo tem um significado exposto ali. Então, essa narrativa presente de fatos e coleções de momentos são únicas, sabe? Aqui a gente tem a foto do caminhão que mata a esposa do protagonista, do pai do protagonista, e que vão sendo conduzidos por uma trama de silêncio, de vazio e de uma coisa meio oculta que a gente não entende muito bem o que é. Esse daqui é um dos trabalhos mais famosos do Lourenço, porque ele faz esse trabalho quando ele volta de um hiato de bastante tempo sem fazer nenhum quadrinho. Eu acho que o último quadrinho que ele fez foi em 2006 e esse aqui é de 2011, publicado pela Companhia das Letras, mas que não é a Companhia das Letras, é o Quadrinhos Cia, que é um selo da Companhia das Letras, né? Então, os dias narrados aqui pelo filho do protagonista, até o encontro do pai com o ET e o que vem depois disso, que não dá muito bem para contar o que é, porque seria meio que um spoiler, mas que representa um abandono no pai, é muito simbólico, porque transmite um pouco do medo
que nós temos de ser abandonados. Eu me arrisco a dizer que o Lourenço tem de ser abandonado, mas eu de fato não sei porque eu não sou o Lourenço. E a mídia entre autor e escritor é muito fina, sabe? Você não pode literalmente dizer o que o autor quis dizer quando ele escreveu isso, porque não importa o que ele quis dizer. As interpretações que cada um vai ter vai ser única, e isso que mantém as obras de arte vivas. Então, a gente vai ter uma pira meio Kurt Vonnegut aqui. A gente vai ter um pai que coleciona fotos de pessoas que ele não sabe quem é, e no final ele pede essas fotos de volta, né? Porque basicamente são memórias que ele não teve e momentos que ele não viveu, mas que representam meio que um apego que ele tem com a vida, sabe? Ou um apego que ele tem com momentos de colecionismo, um apego que ele tem com memórias de outra pessoa. É uma obra muito densa, que vale muito a pena ser conferida. Eu acho que você pode passar horas e horas admirando aqui quadro por quadro, e até mesmo quando tem essas representações de um barco num lugar seco, sabe, com esses textos aqui passando. Afinal, o quadrinho não tem nenhum balão, como eu disse, são telas pintadas e os textos são sobrepostos a ela, e isso dificulta classificar como um quadrinho ou não, porque nem todo quadrinho tem balão, mas geralmente todo quadrinho tem uma narrativa linear. E o que é mostrado aqui não é muito linear, só o texto, mas os quadros não. Então isso torna o obra um quadrinho, ou torna ele a literatura viva que a gente conhece? Não, o quadrinho não seja literatura, claro, mas vocês entenderam o meu ponto. Então traz uma certa complexidade para as obras do Lourenço, adiciona ele a um patamar de meio que, eu não estou achando a palavra que eu quero usar, mas coloca ele em um patamar que ele já esteve antes com as outras obras consagradas dele, principalmente as obras de literatura que querem dizer muita coisa e ao mesmo tempo não querem dizer nada, e ao mesmo tempo que tem muita camada para você explorar ali. E essa obra aqui faz isso muito bem. Eu li em algum canto que ele fez essa obra aqui apenas porque alguém pagou. Se alguém pagou, eu acho que foi a editora. Tipo, ei Lourenço, se tem alguma coisa para fazer aí, faz aí e a gente paga. Você não precisa necessariamente estar com vontade de fazer. Se foi isso, parabéns, ele trabalhou mesmo sob pressão da editora e fez um trabalho magnífico. Se não foi isso, fico feliz que o Lourenço tenha tido um retorno aos quadrinhos. Eu sei que não foi, não sei se foi algum trabalho dele na verdade, porque os quadrinhos que a Comic Zone lançou são resgates. Não, ele lançou, faz Astronauta, faz pouco tempo, né? Que não é bem dele, na verdade, mas ele é o protagonista. Enfim, é um quadrinho que eu vou trazer uma resenha aqui em breve também. Afinal, eu quero dar continuidade à Biblioteca Histórica Lourenço Mutarelli, que a Comic Zone publica. Eu fiz resenha aqui de Transubstanciação. E em breve eu vou fazer de Mundo Pet e esse outro que eu mencionei. Então, vamos em frente, porque Lourenço vive, o quadrinho nacional vive, a literatura brasileira vive, e ela é densa, possui camadas e é única. Então, vocês já leram? Quando Meu Pai Encontrou o ET Fazia um Dia Quente, um título sensacional. Já leram outras obras do Lourenço? O que vocês acham do Lourenço Mutarelli? Acham ele superestimado? Subestimado? Me digam aí e vamos conversar.